Hoje, você vai conhecer 7 criaturas míticas que realmente existiram, e algumas delas ainda podem estar entre nós até hoje. Esta é a parte 3 da nossa série de vídeos sobre essas figuras lendárias. Se quiser conferir as outras partes, basta clicar no card acima ou acessar o link nos comentários. Vamos começar com a primeira criatura dessa lista, o El Silbón. A lenda de El Silbón vem das montanhas da Colômbia e da Venezuela, e é uma das mais aterrorizantes do folclore latino-americano. O El Silbón era um jovem que, em um acesso de raiva, matou seu próprio pai e entregou os órgãos da vítima para sua mãe, sem que ela soubesse. Quando a verdade foi revelada, a mãe, tomada pela raiva, amaldiçoou o filho. O avô, ao saber do crime, não teve piedade. Amarrou o garoto, torturou-o e fez com que ele carregasse os ossos de seu pai pelo resto de sua vida. O castigo foi cruel, e a criatura que surgiu disso, El Silbón, passou a perambular pelas noites, emitindo um assobio que se tornou sua assinatura. O mais aterrorizante dessa lenda é o som do assobio. Se ele estiver perto de você, é um sinal de que está seguro, mas se parecer distante, a morte está próxima. El Silbón caça principalmente bêbados ou homens infiéis, mas quem escuta o assobio deve temer, pois pode ser tarde demais para fugir. Relatos de pessoas que afirmam ter visto ou ouvido El Silbón nas regiões montanhosas da Colômbia e da Venezuela continuam a ser compartilhados. E muitos acreditam que ele é um espírito vingativo que ainda ronda as terras onde nasceu. Mesmo sem provas concretas de sua existência, essas histórias e a persistência da lenda são suficientes para reforçar a crença na existência de El Silbón. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois os próximos vídeos serão ainda mais incríveis, trazendo outras criaturas lendárias que realmente existiram. Agora vamos para a próxima criatura da nossa lista. O Siren Head é uma das figuras mais recentes, mas também uma das mais perturbadoras do folclore moderno. Criado por Trevor Henderson em 2018, o Siren Head rapidamente se tornou um ícone do terror digital. Imagine uma criatura de mais de 12 metros de altura, com o corpo de uma árvore apodrecida, mas o que mais chama a atenção são as sirenes que substituem sua cabeça. Essas sirenes são usadas para emitir sons estranhos e assustadores, estática de rádio, vozes distorcidas e até chamadas que atraem suas vítimas para um fim cruel. Embora o Siren Head seja uma criação recente, sua figura tem sido associada ao medo do desconhecido. Mas será que ele é apenas uma invenção ou é uma manifestação de um medo mais profundo? Algo que sempre esteve presente na cultura humana. A ideia de uma criatura tão estranha e imensa, que caça suas vítimas com sons aterradores, não é algo totalmente novo. Em algumas lendas antigas, há seres que se escondem nas sombras e atraem as pessoas com sons ou vozes, semelhantes à maneira como o Siren Head age. Mas será que a criação desse monstro vem de algo mais real? Ou ele é apenas uma invenção moderna que se tornou parte do folclore digital? A crescente popularidade do Siren Head nas redes sociais e nos jogos de terror digitais sugere que ele conseguiu captar um medo coletivo real, uma manifestação moderna de antigos temores ligados a sons e aparições sobrenaturais. Agora, vamos para a lenda de Baba Yaga, uma das figuras mais misteriosas e poderosas do folclore eslavo. Ela é descrita como uma mulher velha e assustadora, com cabelos selvagens e uma sede insaciável por crianças. Mas ela não é uma bruxa qualquer. Sua casa é única, pois ela mora em uma cabana que possui pernas de galinha, o que já a torna uma figura verdadeiramente mística. O que torna a Baba Yaga tão interessante é que, em algumas versões de sua história, ela é uma mulher sábia que pode oferecer ajuda para aqueles que a procuram com respeito. Mas se alguém a desrespeitar, o destino será fatal. A lenda de Baba Yaga reflete a figura das mulheres poderosas, curandeiras ou feiticeiras que, com o tempo, passaram de respeitadas a temidas. Em algumas culturas, as mulheres que detinham conhecimento sobre plantas medicinais e curas naturais eram vistas com grande reverência, mas também com grande medo. A Baba Yaga pode ser vista como um reflexo desse medo das mulheres com poder. Será que ela realmente existiu? Ou ela é apenas uma figura mitológica usada para ensinar uma lição sobre respeito e poder? A história de Baba Yaga continua a fascinar,
porque ela tem tantas camadas, passando de bruxa má a guardiã de sabedoria, dependendo de como a lenda é contada. A lenda do Manangal traz uma das histórias mais bizarras e assustadoras do folclore filipino. Imagine que você está em uma cidade tranquila, vendo uma mulher comum, talvez até bonita, mas à noite essa mulher se transforma em uma criatura monstruosa. Quando o sol se põe, seu corpo se divide ao meio, com a parte superior se tornando uma criatura com asas de morcego gigantes, enquanto a parte inferior fica no chão, com suas entranhas penduradas. O Manangal tem um apetite insaciável por fetos e caça principalmente mulheres grávidas, usando uma língua longa e afiada para arrancar os fetos do ventre das mães. Para os homens, o destino não é melhor. Ela os devora, suga seu sangue e os destrói sem piedade. A lenda do Manangal era tão forte em algumas áreas das Filipinas que as casas foram projetadas para protegê-las. Janelas afastadas dos quartos e telhados inclinados eram algumas das medidas adotadas para evitar que a criatura entrasse. Mas será que o Manangal é apenas uma invenção para assustar as pessoas? Ou tem algo real por trás dessa lenda? Alguns acreditam que a criatura tenha sido inspirada em fenômenos reais ou até em comportamentos de animais selvagens. Mas a figura monstruosa e sobrenatural que surgiu a partir dessa história continua a assombrar a imaginação dos que a conhecem. Agora vamos continuar com uma das criaturas mais antigas e enigmáticas que se originaram na Grécia Antiga, o Indus Worm. Há mais de 2000 anos, os gregos falavam de um verme gigante que habitava o rio Indus, na Índia. Mas o que torna essa história realmente fascinante é o fato de que, de acordo com os relatos da época, os habitantes locais caçavam esse verme para extrair um óleo inflamável que ele secretava. Esse óleo teria a capacidade de pegar fogo facilmente, tornando-o uma substância muito valiosa para os antigos. Agora vamos falar sobre o Miambé, uma criatura mítica que habita as histórias tradicionais africanas, especialmente nas regiões de florestas tropicais da África Central. O Miambé é descrito como uma figura colossal, com pelagem espessa e olhos brilhantes que iluminam a escuridão da selva. De acordo com as lendas, o Miambé é uma criatura que vive nas áreas mais remotas da floresta e tem a habilidade de drenar a energia vital de suas vítimas. Quem entra demais nas profundezas da floresta pode começar a sentir uma sensação de cansaço extremo, como se a própria energia estivesse sendo sugada de seu corpo. E muitos caçadores relatam desaparecimentos misteriosos sem explicação. Embora a existência do Miambé nunca tenha sido comprovada, sua presença nas histórias orais das tribos da África Central é notável. Muitos caçadores e exploradores que cruzaram as regiões mais isoladas relatam sentir-se sendo observados ou seguidos por algo invisível. Esses encontros geralmente culminam em um estado de exaustão física inexplicável, reforçando a ideia de que o Miambé tem uma presença que pode drenar a energia dos seres humanos. Essa continuidade de relatos e o impacto cultural da lenda fazem com que muitos acreditem que o Miambé seja mais do que uma simples invenção, mas sim uma força mística que habita as florestas densas, aguardando aqueles que ousam adentrar seu território. Agora falemos de uma das lendas mais aterrorizantes, o Sea Eater, uma criatura colossal que habita as profundezas do oceano. O Sea Eater é descrito como um monstro imenso, com mais de 25 quilômetros de comprimento, capaz de engolir ilhas inteiras, barcos e até ondas inteiras, engolindo tudo em seu caminho. Relatos sobre essa criatura surgiram em diversas culturas ao longo da história, principalmente em mitos marítimos. O Sea Eater é uma figura de poder destrutivo e aterrorizante, com a capacidade de gerar tsunamis e devastação em grande escala, arrastando tudo o que se encontra em seu caminho. Embora a ciência moderna não tenha encontrado uma evidência concreta de sua existência, a lenda do Sea Eater pode estar relacionada a fenômenos naturais reais, como os tsunamis. Quando uma grande massa de água é deslocada devido a terremotos submarinos ou erupções vulcânicas, as ondas gigantes que se seguem podem ser vistas como a ação de uma criatura monstruosa. Relatos antigos de marinheiros e pescadores sobre monstros marinhos imensos podem ser uma interpretação mitológica desses desastres naturais. A ideia de uma criatura que engole tudo em seu caminho reflete o medo humano do mar
e suas forças incompreensíveis. Além disso, a história do Sea Eater pode ter sido alimentada por criaturas marinhas de grande porte, como os cachalotes, que podem atingir 18 metros de comprimento. Esses animais gigantes podem ter inspirado lendas de monstros marinhos, pois seres de tamanho impressionante sempre exerceram grande fascínio sobre a imaginação humana. Alguns cientistas acreditam que ainda há áreas do oceano, como a Fossa das Marianas, que não foram completamente exploradas e que podem esconder criaturas marinhas desconhecidas de dimensões ainda maiores. O Sea Eater, assim como outras lendas sobre monstros marinhos, representa o medo e o fascínio que o oceano exerce sobre as pessoas. O desconhecido, a imensidão e a força bruta do mar sempre geraram histórias sobre seres fantásticos que habitam suas profundezas. A lenda do Sea Eater pode ser uma explicação mitológica para os desastres naturais causados pelo mar. E mesmo sem provas concretas, ela continua a capturar a imaginação das pessoas ao longo dos séculos. O que você acha dessas criaturas? Deixe sua opinião nos comentários.